bom dia! Quinta-feira, 14 de agosto. O prefeito de São Bernardo do Campo é afastado do cargo após a operação da Polícia Federal sobre esquema de corrupção. Marcelo Lima usará a tornozeleira eletrônica. O primo dele, Danilo Lima, que é presidente da Câmara Municipal da cidade, também é alvo da PF. 14 milhões de reais foram encontrados com o servidor apontado como operador financeiro do prefeito. Os Estados Unidos voltam a atacar o Brasil e cancelam o visto de brasileiros que atuaram no Ministério da Saúde durante a implantação do programa Mais Médicos. Ministro Padilha alerta: não nos curvaremos. Eduardo Bolsonaro agradece Trump e faz novas ameaças. Jair Bolsonaro teria ordenado pessoalmente a espionagem de Alexandre de Moraes. A informação é do coronel Marcelo Câmara, ex-assessor do presidente. E o STF entra na reta final para o julgamento de Bolsonaro e réus por golpe de Estado. Você vai conferir com a gente hoje os próximos passos aqui no TVT News, primeira edição, direto da Avenida Paulista, onde agora há pouco teve manifestação de estudantes, está aí na tela para vocês, pela soberania nacional. A gente registrou agora há pouquinho, passando aqui na frente da TVT, essa manifestação dos estudantes pedindo respeito à soberania nacional. É isso aí, TVT News, primeira edição, começa agora, vamos juntos. Abrimos o jornal hoje com a operação da Polícia Federal no ABC Paulista. A Prefeitura de São Bernardo do Campo é alvo de mandados de busca. O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, foi afastado do cargo e terá que usar tornozeleira eletrônica. Quem tem mais detalhes ao vivo é a repórter Gerana Rodrigues. Bom dia, Gerana. Bom dia, Thalita. Bom dia, Laura, Edu, quem está conosco aqui nessa manhãzinha fria. Thalita, eu estou aqui em frente ao consórcio intermunicipal do Grande ABC. Por quê, né? Porque pelo menos até agora, o Marcelo Lima, o Marcelo Oliveira, que é prefeito de São Bernardo, também é presidente aqui do consórcio, né? Hoje, inclusive, estava marcada aqui uma reunião com os prefeitos do consórcio, com os prefeitos da região. Também participaria o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Estava prevista a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que foi também prefeito de São Bernardo. A reunião foi desmarcada. A coletiva com o ministro Luiz Marinho foi desmarcado, foi tudo desmarcado depois dessa notícia de tornozeleira eletrônica do Marcelo Oliveira, né? Por que eu falei prisão? Porque, na verdade, a Polícia Federal ela chegou a pedir a prisão do prefeito Marcelo, que é do Podemos, mas esse pedido foi negado pela Justiça. Então, na verdade, corrigindo aqui, o prefeito vai fazer uso de tornozeleira eletrônica e está previsto que ficará afastado por um ano do cargo, né? A gente tem informação até o momento, pelo menos a informação passada em nota aí pela Polícia Federal, né? Que essa investigação começou no ano passado, quando um servidor público que é suspeito de integrar esse esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, ele estava em posse de 14 milhões de reais em espécie. Ele dinheiro foi apreendido, né? Além do Marcelo Oliveira, o presidente da Câmara de São Bernardo, que é o Danilo Lima, e ele também, aliás, é primo do prefeito, ele também é investigado nessa operação. Além, né, dessas questões que eu falei, a gente tem aqui operações em Santo André, em São Bernardo, em Diadema. São 20 mandados de busca e apreensão que são cumpridos desde manhã. O nome da operação é Estafeta, né? As medidas cautelares elas foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E além do monitoramento eletrônico, tem o afastamento de cargos públicos. A gente vai acompanhar o desenrolar para saber quais outros serão afastados dos cargos públicos e quais outros também terão aí monitoramento por tornozeleira eletrônica, né? Os investigados responderão aí por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa. Essas são as informações que temos até o momento. Até o momento, nas redes sociais,
O prefeito ainda não se pronunciou, mas estamos atentos. Mais informações a gente volta a qualquer momento. Thalita, com você aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Gihanna. Então, ao longo aqui do TVT News primeira edição desta quinta, vamos trazer mais informações e atualização sobre essa operação da PF que tem como alvo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Bom, rodando nossa pauta, em mais um ataque a autoridades brasileiras, o governo Trump anunciou a revogação de vistos de brasileiros que participaram da implantação do Mais Médicos. O programa, criado em 2013, teve profissionais cubanos atuando desde o seu início, até o final de 2018, quando Jair Bolsonaro disse que não aceitaria mais o acordo com o governo de Cuba. Segundo o comunicado de Marco Rubio, do Departamento de Estado americano, a retaliação é uma mensagem inequívoca de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que permitem o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou o ataque e disse que os Mais Médicos, assim como o PIX, sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. Diz Padilha, em postagem nas redes: não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e agora duas das pessoas fundamentais para o Mais Médico na minha primeira gestão como ministro da Saúde, Mozart Salles e Alberto Kleiman. Mozart Salles é atualmente secretário de Atenção Especializada à Saúde no Ministério. Já Alberto Kleiman é coordenador geral para a COP30, a Cúpula do Clima, que ocorrerá em Belém do Pará em novembro. Vamos lá, Laura Capriglione, Eduardo Castro comigo todas as manhãs. E aí, pessoal, mais um ataque dos Estados Unidos. A gente precisa levar em conta essa campanha realmente que os Estados Unidos promovem contra o Brasil. No entanto, sem impacto prático. Porque é isso, são pessoas que deixarão de entrar nos Estados Unidos. Quero ouvi-lo sobre tudo isso. Laura? Bom dia, em primeiro lugar. Eu acho que faz parte da construção que os Estados Unidos estão preparando, que é dizer o seguinte: na verdade é um bloco totalitário. O Brasil integra um bloco totalitário que envolve Venezuela, que envolve Cuba, que envolve a Rússia. Quer dizer, eu acho que o Irã, quer dizer, acho que a ideia de pegar e fazer uma construção de imagem de que o Brasil é tolerante com regimes ditatoriais, opressivos e tal, não sei o quê. Quer dizer, vamos lá, né? Tem isso que o Padilha falou, o atual ministro da Saúde falou. O Mais Médicos é aprovadíssimo pela população que foi atingida pelos médicos cubanos e foi tratada pelos médicos cubanos. E vamos lembrar, a gente sabe muito bem que foi oferecido, antes de ser oferecido para Cuba, foram oferecidas essas vagas do Mais Médicos para os médicos brasileiros. Sim. Que não aceitaram, porque os médicos brasileiros, que são oriundos, a maior parte das vezes, de famílias ricas, famílias poderosas e tal, o que eles fazem? Eles querem ter uma clínica de cirurgia plástica aqui na Faria Lima. Eles querem ter uma clínica, um consultório de psiquiatria no Itaim. Eles querem os melhores lugares, entendeu? Então, o cara aí se oferece uma vaga do Mais Médicos para você atender num posto de saúde na favela qualquer. Sim. O cara não quer, porque não é ali que o plano dele é ganhar dinheiro. Então, o Mais Médicos só existiu e só contratou cubanos por causa dessas circunstâncias, dos brasileiros não terem topado, dos médicos brasileiros, o que coloca pra gente uma outra questão, que olha o que está sendo a formação dos médicos no Brasil, que se preocupam com tudo, com o dinheiro no bolso, com o preço da consulta, mas não se preocupam com os pacientes pobres e tal. Então aquela ideia do médico, da medicina como uma missão de salvar vidas e tal, infelizmente está cada vez mais deixada de lado no Brasil, mas ainda é um valor em Cuba. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, em primeiro lugar, a gente tem que entender que essa é mais uma de tantas retaliações que os Estados Unidos arrumarão contra o Brasil. Isso é um. Mas dois,
é isso, quer dizer, é uma tentativa de criminalizar uma coisa que salvou muitas vidas no Brasil. Devolveu as condições de sobrevivência para um monte de gente que tinha doenças, na maior parte das vezes, muito evitáveis, mas que não tinham sequer um aconselhamento, não se alimente disso, não coma isso, reduza aquilo. Então eu acho que essa tentativa de colocar a gente no eixo do mal. E vamos ver, vai ter muito mais. O Brasil ajuda a explorar os cubanos. Os médicos cubanos, eu conheço médicos cubanos que depois do programa Mais Médicos ficaram no Brasil. Vários ficaram. E pronto, e tudo bem, entendeu? Quer dizer, então eu acho que é uma tentativa infrutífera, mas faz parte de uma grande campanha internacional. Diga. Eu também vou dividir por algumas partes. Primeiro, por causa das circunstâncias do bloqueio econômico a qual Cuba foi imposta e é até hoje, a medicina cubana desenvolveu, primeiro que é muito boa. Tá? Eu já fui atendido por médico cubano em Cuba. Eu e minha esposa tivemos doentes e fomos atendidos lá. É muito o cuidado preventivo, né? Porque se tem todas as dificuldades de você ter um bloqueio econômico. E tem muito médico em Cuba comparativamente com a quantidade de pessoas, né? Primeira coisa, isso que a Laura já falou, esses caras não querem ir para a cabeça do cachorro lá na divisa do Brasil com a floresta da Colômbia. Eles querem ficar no Leblon, eles querem ficar no Menino Deus, lá em Porto Alegre, e até dá para entender, de certa maneira, porque a maioria deles vem de lá. Nesse momento ainda a gente tem essa realidade na medicina brasileira. Outro ponto, a Calábria, na Itália, teve um programa parecido. Ele vai mandar prender lá o cachavisto lá da Itália? Não vai. Que se tem um pano de fundo, esse ódio ao Brasil, como se tem por boa parte do governo americano, e o presidente americano tem um problema com isso, porque ele gosta do Putin, a Rússia, a China, é tudo para pegar a China. E a África do Sul, por causa dos BRICS. A mim, cada vez está ficando mais evidente que o motor é o Departamento de Estado. Sim. Não é o Ministério de Economia deles e nem a própria Casa Branca. Porque é absolutamente inócua. É o que o Departamento de Estado pode fazer, porque o Departamento de Estado não determina Magnitsky, quem assina Magnitsky é só o presidente. Não tem como fazer devassa em conta, porque isso quem faz lá o Departamento de Tesouro. Então, cada vez mais, me parece que é uma vendetta interna, que é onde esses caras conseguem pegar, esses quinta coluna que estão lá. E o Marco Rubio, qualquer coisa que passou Cuba, ele vai. Porque ele tem um ódio mortal de Cuba e mente sobre Cuba, além de qualquer outra coisa sobre o país, mente sobre si próprio. Porque ele espalha a história de que ele é um exilado cubano, do regime de Fidel Castro, quando os pais dele saíram de Cuba antes da Revolução Cubana. Saíram em 1956 e a Revolução em 59, 1º de janeiro de 59. Então, é um mentiroso, o ministro das Relações Exteriores deles lá, que é o secretário de Estado. Então, eu muito embora o pano de fundo seja muito mais grave, vejo, cara, não vão poder ir ver na Disney, né? É tudo que os caras não vão poder fazer, nem a CEDAW fazendo nos Estados Unidos. Então, é vendetta, pois não. Edu, ele vai poder ir para Disney, porque vamos lembrar, a maior Disney do mundo fica em Paris, né? Xangai. Xangai, é verdade. Próxima reunião dos BRICS, verdade. pessoal que vai ser impedido de ir para Disney aqui verdade. na Flórida, vai na Disney de Xangai, a mais moderna, a maior do mundo. Eu tô esquecendo dessa, tem em Paris também, tem em volta de Paris, dá para ir para Disney. E esse cara aqui, esse que está dançando aqui de maneira absolutamente ridícula, está passando por problemas. Se fosse algo... Para esse final de semana, eu estava ouvindo hoje de manhã, a quantidade de manifestações marcadas nos Estados Unidos para sábado
é uma enormidade. E pelos mais variados motivos, sempre contra o governo Trump. O foco principal, e não é por a Califórnia está se mobilizando, não, são grupos de direitos humanos contra a ditadura que se instala, contra, enfim, perda de direitos, de saúde. Cada lugar tem o seu foco. E o principal é na Califórnia, uma quantidade imensa de cidades, manifestações acontecendo em cidades diferentes na Califórnia. E não são só de democratas, Occupy Wall Street ou Vidas Negras Importam. Tem republicano fazendo também. Então está crescendo dentro dos Estados Unidos cada vez mais a reação ao dançarino aqui. Então, se fosse de fato alguma coisa que viesse do alto poder, ele faria fumaça. E não está fazendo. Então, vejo como uma ação mais vendetta contra Cuba, o que não quer dizer que não haja todo o pano de fundo. É interessante que todas as postagens de Eduardo Bolsonaro trazem o Marco Rubio, de fato, né? Ele como esse interlocutor com essas figuras, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Então faz muito sentido essa leitura que você trouxe. Agora, Thalita, só vamos notar. Diga. Ele está tão preocupado com Cuba, Cuba não tem uma criança morrendo de fome. Olha Gaza. Quer dizer, é isso. Quer dizer, por que ele está preocupado com Cuba? Cuba está enfrentando um bloqueio econômico desde 1959, mas não tem uma criança morrendo de fome em Cuba. Enquanto que no lugar do amiguinho dele, para onde ele está mandando bilhões e bilhões de dólares para financiar um genocídio, está morrendo um monte de gente. Então, cara, é só olhar. Vamos ser honestos. Não é uma questão de ter ideologia, é fato. Contra fato, não há nenhum argumento. Ele está matando crianças. Cuba está salvando, ainda hoje, apesar de tudo. O que mostra que esse bloqueio é ineficiente completamente, né? Ele é terrível. Ele é eficiente, mas ele não é isso. E Cuba está sofrendo muito, mas é isso, quer dizer, olha a altivez do povo cubano. É o seguinte, por isso que eu digo, nós nem começamos a experimentar ainda o que é a retaliação do Império contra quem ele julga inimigos. Cuba sofre muito por causa desse negócio, mas até hoje, graças ao camarada Fidel, que fez aniversário ontem. 100 anos. 100 anos do camarada Fidel. 100 anos ainda dá para falar, se ele fosse vivo, esse povo resiste e dá exemplo de solidariedade humana. Agora, por causa desse negócio, um monte de gente repercutiu uma fala do Fidel falando, cara, nós não atacamos ninguém, nós não matamos ninguém, nós não invadimos nenhum país, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mandando médicos e vocês são contra nós? Quer dizer, é isso que é a hipocrisia do Império. Perfeito. Olha só, o presidente Lula classificou como inexplicável e mau exemplo a decisão do presidente dos Estados Unidos, Trump, de caçar esses vistos. A declaração foi feita na noite de ontem, durante a abertura da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária. Sabe o que eles estão fazendo agora? Caçando o visto dos ministros da Suprema Corte. Caçando o visto. Os ministros da Primeira Corte não podem mais entrar nos Estados Unidos porque está caçado o visto. Oh, gente, isso não é forma de comportamento de um presidente da República da maior economia do mundo. Isso não é civilidade. Isso é um mau exemplo para a humanidade. Durante muitas décadas e muitos anos, os Estados Unidos tentou se apresentar como o país mais democrático, o país da oportunidade, o país da chance. Todo mundo tinha chance, todo mundo ficava rico. E agora, ele tem esse comportamento inexplicável e totalmente inaceitável. Mais cedo, na cerimônia de assinatura do pacote Brasil Soberano, o presidente Lula afirmou que, por questões ideológicas, o governo dos Estados Unidos acaba com uma relação centenária com o Brasil. Agora, o que está sendo jogado fora é uma relação de 201 anos de história. Veja que nós relevamos até o golpe de 64. Nós nem lembramos do que foi o papel da embaixada americana aqui no Brasil, não lembramos do que foi o papel de navio de guerra dos Estados Unidos nos nossos mares. Tudo isso a gente não esqueceu, mas daí não coloca mais em conta, porque nós somos da paz.
Lula disse que continuará tentando negociar com os Estados Unidos, mas que a soberania brasileira é intocável. O presidente falou sobre a busca de novos mercados para os produtos produzidos aqui. Eu liguei para o Xi Jinping essa semana e uma das coisas que eu falei foi dos pés de galinha. Sabe? Eu não cheguei a falar do pé de galinha porque eu falei carne de frango, mas eu sei que é pé de galinha. Está aqui a Apex, está aqui o Sebrae. Nós vamos continuar vendendo as coisas que o Brasil, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar outro país. Sabe? Pode se preparar, o banco, eu vou para ASEAN, sabe, em outubro, para vender coisas do Brasil lá. Pode se preparar que em janeiro já marquei com a Índia, vamos fazer um grande evento em que eu quero levar pelo menos uns 500 empresários brasileiros para a Índia, porque é um país, sabe, muito grande, muito importante, e muitas coisas para a indústria brasileira, sobretudo na questão de fármaco, a questão de inteligência artificial e a questão espacial. E a questão de defesa. Nós temos muito que aprender com a Índia. Então, ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Vamos trazer para essa conversa o Miguel Stedley, coordenador do Instituto Tricontinental. O Miguel, que ficou afastado da gente por várias semanas aqui, porque estava na China e agora voltou. Então, eu quero saber o que você vivenciou por lá, inclusive nesse momento em que Brasil e China estreitam relação, com a abertura de novos mercados e Brasil sofrendo, para além de um tarifaço, esses ataques também do governo dos Estados Unidos. Bom dia, Miguel. Estava com saudades. Bom dia, Thalita, Eduardo, Laura. Eu também estava com saudades da nossa bancada. Saudades oceânicas, né? Afastado aí o continente inteiro. Mas é uma experiência riquíssima, né? E ter a oportunidade de ficar 30 dias lá, a gente pôde ver, estava numa delegação, né? Em parte dessa viagem organizada pelo Consulado Brasileiro em Xangai, depois pela Embaixada em Beijing. Então, deu para a gente se apropriar de muita coisa, né? Uma das coisas que uma demanda que os chineses colocaram, e que é muito importante no marco dos BRICS, é que eles sentem muita necessidade de uma parceria, de ampliar as parcerias na área da ciência e tecnologia, né? Houve vários momentos, nós tivemos na Academia Chinesa de Ciência e Tecnologia, eu mencionei na minha última participação, estive no centro de IA dos BRICS, enfim, praticamente um chamado, né? E de certa forma ali nas entrelinhas, olha, as universidades brasileiras ainda olham muito para a Europa, olham muito para os Estados Unidos, a gente quer estreitar esses laços, né? Não só no sentido de pesquisas conjuntas, possibilidades de parque tecnológico, então tem todo um outro campo que vem muito a ver também com o que o Eduardo e a Laura estavam falando sobre Cuba, sobre desenvolver em situações de bloqueio, quer dizer, existe um outro mundo, existem outras capacidades de desenvolvimento que não são a indústria ou a ciência e tecnologia dos Estados Unidos, que pelo contrário tende a ficar cada vez mais fechada. Hoje, a outra conclusão que eu posso trazer dessa viagem é o seguinte, nós estamos às vésperas de uma corrida armamentista do tema da inteligência artificial. E só tem dois corredores nessa disputa, os Estados Unidos e a China. A China tem uma postura de trabalhar com o que a gente chama no processamento de dados open source, né? Código aberto, ou seja, compartilhar aquilo que eles desenvolveram de formas que outros pesquisadores, outros programadores, tendo acesso, possam melhorar esses programas, possam desenvolver, etc. E os Estados Unidos trabalham no sentido contrário, fechado. Ninguém pode ter acesso porque não pode se equiparar a eles, né? E é a aposta do governo dos Estados Unidos de impedir essa decadência econômica e industrial que eles têm vivido, de monopolizar o tema da inteligência artificial, enquanto a China, de novo, né, procura compartilhar essas experiências. Então foi uma segunda dimensão, assim, a China, seja através das suas empresas, seja através das suas instituições de produção de conhecimento, de ensino, tem muito interesse em construir pontes com o Brasil, enfim. Para minha tristeza, o chinês aprendeu a tomar café e está muito interessado no café brasileiro. Então, tem muito a ver com o que a gente está debatendo, tarifaço, né? Mas é uma coisa impressionante. Eu brinco que o que tem de farmácia no Brasil, uma atrás da outra, é cafeteria na China, né? Eu estive na China pela primeira vez
10 anos atrás, era difícil tomar um café, você ia no Starbucks, enfim, é da cultura local chá e ótimo, né? Mas, de fato, nos últimos anos, o café chegou com tudo e a voracidade chinesa. Então, pelo menos nesse tema, como uma compensação aí ao tarifaço, etc., a probabilidade de abertura, de ampliação, né? Porque já teve 2 grandes acordos fechados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com uma grande cadeia de café, né? Luckin Coffee, etc., tem uma grande perspectiva de que uma parte do café que deixa de ir para os Estados Unidos possa ser redirecionado para a China no próximo período, essa possibilidade real, concreta e imediata. E do ponto de vista do mercado brasileiro, o que deu para perceber assim, a gente se lembra da visita que o presidente Lula fez ao presidente Xi, daqueles anúncios naquele momento. O que a gente percebe é uma movimentação maior de empresas na área de serviços, né? De prospecção, nós vamos ter a grande empresa chinesa de delivery, né? Que deve entrar, que deve se instalar no país no próximo período, também a líder deles na área de sorvetes, enfim. Então, muito mais empresas na área de serviços, e que é o grande conhecimento que eles têm, né? É uma sociedade completamente digitalizada. Você não toca em cédula de dinheiro, você não toca em moeda, mas ao mesmo tempo a loja física vai desaparecendo na China. Você pede uma coisa, sei lá, meia-noite, 1 da manhã está na sua casa, assim, ou em alguns casos até em caso de alimentação, enfim, muito mais rápido. Então, um olhar do mercado chinês maior para esse potencial brasileiro. É claro que isso implica em logística, implica em condições de trabalho, etc. Mas me pareceu, e aí, claro, é um pouco, apesar de que a indústria de carros elétricos na China esteja, né, altamente, Shanghai basicamente uma cidade que você não vê mais carros movidos a combustível. É uma cidade silenciosa, né, por conta dos carros elétricos, mas também um pouco a constatação de que o mercado brasileiro já é da BYD, então também a gente não tem muitas perspectivas de novas montadoras chinesas nessa área, né? Mas também uma compreensão de que tem um mercado gigante aí para o Brasil, para os produtos chineses no Brasil dentro dessa área, né? Sim, Esse negócio do perfeito. café é impressionante porque 5 cidades chinesas de médio porte é metade do mercado americano, né? Você tem um monte de cidades chinesas de 20 milhões de pessoas. Né? Então é uma... Tudo na China, a proporção e a velocidade é uma coisa de louco. Eu fui à China em 2004 e 2008. Acho que eu já contei essa história aqui. 2008. Não estamos falando de era da internet. Não, essa foi em 2004. Foi quando o presidente Lula foi para a China pela primeira vez. O último dia da viagem, quando você acompanha o presidente, é uma correria miserável, né? Então, o último dia de viagem que eu consegui ver que tinha uma loja no hotel, uma loja lá de camisas sociais, né? E naquela época eu usava terno, gravata, e era muito mais barato. Era uma camisa social. Entrei na loja e falei, sério, tem do meu tamanho? Eu falei assim, não tem do tamanho do senhor, porque sempre eu fui desse tamanho. Então, e porque camisa, né, social faz braço, manga, tal, tudo. Não, se o senhor quiser, a gente faz sob medida. Eu falei, não dá, porque eu vou embora hoje à noite. Aí ele falou, não, dá. Dá, sim. Eu falei, é tão barato que eu vou tentar. Devia ter comprado 30 camisas, mas eu comprei uma. Falei, não. Então, falei, o senhor quer? Em 3 minutos tinha 6 pessoas me tirando medida. Blá, blá, blá. E aí eu falei, não, o presidente Lula ia embora assim, sei lá, 3 horas da tarde. A gente ia para um evento, e daí eu falei, olha, eu vou voltar para o hotel mais ou menos 6 horas da tarde, porque eu vou, depois que o presidente Lula sair, eu vou passar num lugar aí para fazer algumas comprinhas, né, levar alguma coisinha. Estamos falando do tempo 2000 e quinquilharia ainda, né? Mas daí comprar aquelas coisinhas com a cara do mal, tal. Comprei um isqueiro que era o livro vermelho, que você fazia assim, tchum, e acendia. E eu falei, olha, à noite... E, para resumir, 3 horas da tarde, antes, quando eu estava ainda lá no Lula, a gente recebe um SMS.
Tá pronto. Quando eu cheguei no hotel, a camisa estava em cima do quarto. Assim, a caixa. Maravilha, né? Era uma coisa. Isso estou falando de 2008. Então, quando o Miguel fala da velocidade, eu imagino como é hoje. Pois é. E você sabe, Miguel, que já estou cantando essa bola antes, porque em algum momento eu vou ter que passar esse informe. Laura vai para a China esse final de semana, estamos a vai nos 48 deixar horas. por um mês, né? Então, assim, mas vai mandar vídeos tomando café lá da China para que a gente apresente também por aqui essa invasão do café brasileiro, inclusive, na China. Não, mas pelo visto a invasão não é do café brasileiro, é invasão de não. brasileiro, né? Quer dizer, o Miguel vai, aí o Miguel volta, aí eu tô indo, aí eu... Não, é incrível a Também quantidade... quero a minha vez de novo. A Eu fui pra lá, era quantidade de outro gente mundo. que eu tenho visto, porque eu tô indo, eu fico conversando, mas a quantidade de gente, olha, eu não sei quem foi visitar a fábrica da BYD, não sei quem foi fazer um documentário sobre a China, não sei... É uma quantidade... De fato, o Brasil... Eu peguei o livro do Marco Polo ontem para ver assim, esse maravilhamento. Aparentemente, o Brasil está vivendo esse momento de maravilhamento mesmo, né? Quer dizer, Geralmente depois do Marco Polo, e né? olhando e falando, meu, olha isso, né? Sim. Agora, o que eu acho muito interessante nessa fala do Lula é o seguinte, não é um maravilhamento com a China. Você viu que o Lula falou, o mundo é grande. O mundo é grande, né? Quer dizer, isso, para quem foi criado naquela perspectiva de que o que existia no mundo era Estados Unidos e Europa, cara, é incrível, né? A latitude, a longitude que a gente tem hoje. Por exemplo, a China, ele fala, vamos levar 500 empresários para a China. Eu acho sensacional. Porque a força dos BRICS, e eu acho que isso é a coisa mais importante, está exatamente na diversidade dele, né? Quer dizer, então, nós temos todos os ecossistemas dentro do BRICS. Nós temos ramos industriais mais díspares. Nós temos a agricultura mais diversificada e tal. Então, por exemplo, nessa troca com a China, a Índia, a gente não sabe nada da Índia. A gente pensa que Índia é um lugar para a gente fazer yoga. É isso que o Brasil sabe da Índia. É um lugar bom para fazer yoga. Não, mano. É um dos maiores produtores de medicamentos do mundo. De medicamentos, de insumos para a indústria farmacêutica e tal. Cara, quando você pensa que uma das cogitações do governo é exatamente quebrar as patentes americanas, aqui para comprar remédio, barateando o preço do remédio, olha a curvinha que o Lula está fazendo ali para comprar esses insumos, esses sais e tal, não sei o quê, de maneira muito mais barata, barateando e melhorando a qualidade de vida da nossa população. Mas não é só isso, a Índia tem engenheiros que não acabam mais, a Índia, o prêmio Nobel, eles têm vários, tudo na área de matemática, ciência e tal, eles têm uma preocupação com isso. Mesma coisa a China e tal. Então, eu vejo um futuro... eu quero ver esse futuro muito afirmado, mas eu acho que é bonito você ver que são povos que têm vocações diferentes e que têm já investimentos históricos, seculares diferentes e tal, e que podem agora fazer trocas em condições muito mais justas do que essas que os Estados Unidos e a Europa sempre impuseram para o mundo. Sim. Porque as condições que os Estados Unidos e a Europa impunham para o mundo era da simples e completa espoliação, né? O roubo, quando era o roubo puro e simples. Sim. Roubou. Hoje não, a gente olha essa mulher aí. Meu, eu não me conformo, porque esses chineses, eles estão sempre... A minha irmã me fala pra mim, Laura, você não vai pentear o cabelo? Eu sempre falo, bom, não, eu não vou, eu vou assim mesmo. Mas eles entregam em 2 horas, imagina o cabelo. Mas eu amo ver esses cabelos... Impecáveis. Não tem um fio fora. Mas é isso, são culturas diferentes que podem se complementar de uma maneira tão incrível. Então eu acho que é isso. O Lula tem que levar 500 para a China, tem que levar 500 para a Índia. Nada. E tem que fazer negócio. Mais uma vez a janela de oportunidade que se abre, né? Exatamente. A gente tem martelado isso aqui. Deixa eu trazer mais um componente. Pelas redes sociais, ainda tratando desse assunto, desse ataque dos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comemorou a sanção ao Mais Médicos e agradeceu ao presidente Donald Trump e ao secretário Marco Rubio. E fez novas ameaças. Dá uma olhada. Se você é uma autoridade brasileira e está envolvida em qualquer tipo de violação de direitos humanos, meu conselho para você é desfaça a besteira que você fez.
essa é a única maneira de te garantir entrada no maior país, na maior democracia do Ocidente, no farol da liberdade. Assim, no final das contas, se resume a isso, Não, sabe? não, falou o torturador, falou o cara, falou o filho do cara, falou o filho do cara que homenageou o torturador da Dilma Rousseff, Papo cara. de sequestrador, né? No Total. telefone, não é? Você Não. desfaça essas besteiras, porque senão, no final das contas, você não vai poder entrar nos Estados Unidos. Eu quero ouvir o Miguel, qual a avaliação? A Laura comentou aqui um pouquinho no programa, no começo do programa, Edu também. Eu quero saber qual a sua avaliação sobre essas investidas americanas aqui ao Brasil. Eu estou de pleno acordo com o Eduardo e com a Laura, escutei, né, a intervenção deles, a análise. Eu acho, ontem, se nós pegarmos tanto o anúncio do presidente Lula, né, da reação tarifaço, quanto essa reação depois do Marco Rubio, a gente, é uma metáfora um pouco surrada, mas que se aplica, é um jogo de xadrez. Ninguém está imaginando que nós vamos ir para uma solução rápida para nenhum dos lados, né? Então, tanto quem participou ontem do lançamento do tarifaço, e é muito importante a gente perceber na disputa política interna brasileira, como setores bolsonaristas, como por exemplo a Fiesp, ou a Federação das Indústrias de Minas, a Federação da Indústria do Rio de Janeiro, elas automaticamente elogiaram e apoiaram as medidas do governo. Agora, nas entrelinhas, o que se percebe? Um pacote robusto que é pensado para resolver questões a curto prazo, mas que ele aposta em soluções de longo prazo. Ou seja, o governo sabe que não vai solucionar e já deixa ali no pacote algumas medidas que visam construir uma saída para essa situação para os Estados Unidos a longo prazo. Por exemplo, a Laura está falando da Índia, a gente falou da China. Um dos mercados que tem se aberto pós-tarifaços com muita força, inclusive no tema do café de novo, Vietnã. Né? Então, são outros, né? Tem todo o Sudeste Asiático, tem todas outras regiões, países africanos com quem o Brasil tem boas relações históricas, países árabes, etc. Né? Então, tem um componente do pacote de reação ao tarifaço, que é essa aposta em novos mercados e que isso ele não é imediato, né? Alguns são mais de curto prazo, mas já é o governo pensando a longo prazo em construir condições para ir substituindo essa dependência do mercado norte-americano. E é curioso, porque nesse mês de julho foi o período que o agronegócio bateu recordes de exportação. Então, mesmo o setor mais bolsonarista da economia, o mais fiel, né, também tem encontrado outros caminhos aí para superar essa dependência, né? O segundo eixo do pacote é a proteção ao trabalhador, garantir que quem se beneficie dessas medidas não provoque desempregos, etc. E aí aquelas que estão mais popularizadas, divulgadas, é o acesso a crédito, isenções, né, benefícios fiscais, mas muito importante, a mudança da lógica das compras governamentais, ou seja, a possibilidade de que o governo atue para comprar uma parte dessa produção e devolva no mercado interno. No fundo, a gente poderia resumir a estratégia de médio e longo prazo do governo em substituir o que ia para os Estados Unidos para novos mercados e também para o mercado interno, o que é ótimo, o que é excelente e vem de acordo aí com o que o governo vinha planejando desde é uma marca, né, dos governos Lula, dos governos petistas, incentivar o mercado interno e, obviamente, geração de emprego aqui. Na sequência, a gente teve essa declaração do Marco Rubio, que, como a Laura e o Eduardo já demonstraram, altamente ideologizada, porque nós não temos mais, infelizmente, médicos cubanos atuando no parâmetro do Mais Médicos. Uma lástima, concordo totalmente. Eduardo, eu morava numa cidade de 25 mil habitantes, eu fui atendido por médicas cubanas lá, porque eram as médicas que atendiam no posto de saúde, então, né, não precisa ir longe, né? E vocês já colocaram, precisamente, é uma série de sabotagens, inclusive, nós tínhamos médicos brasileiros que se inscreviam no programa para ocupar a vaga e depois não tomavam posse, né? Mas, enfim, infelizmente, um programa que já vinha sendo desmontado desde o golpe, desde o governo Temer, que teve a sua pá de cal no governo Jair Bolsonaro, então um programa que não está na ativa, é uma represália em retrospectiva, né? Mas o que assusta é justamente esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, porque demonstra
que nós estamos entrando numa segunda fase das sanções, que elas não vão se limitar mais nas sanções econômicas e começam a ir para esse tipo de sanção, né? E aí a ameaça do sequestrador, como vocês colocaram, é isso, vão começar a atingir autoridades, outras pessoas, né? Infelizmente, eu não tenho nenhuma vontade de conhecer os Estados Unidos, infelizmente não é só não ir para a Disney. A gente vê desde casos, por exemplo, né, o nosso tenista de mesa, campeão pan-americano, que esteve em Cuba, foi proibido de entrar nos Estados Unidos. Há uma série de organismos internacionais que não deveriam e estão nos Estados Unidos, inclusive a própria ONU. Não faz nenhum sentido, né, que a Organização das Nações Unidas, nesse tempo histórico, esteja lá, mas a gente tem uma série de sedes, de espaços multilaterais que estão sediados nos Estados Unidos. Então a gente pode ter uma nova fase de sanções que vão atingir pessoas físicas e que não vai mais se limitar aos ministros do STF, que vão aleatoriamente, como a gente viu, completamente ideológico, sem fundamento e baseado no argumento, como a Laura colocou muito bem, de tentar enquadrar o Brasil dentro do que a doutrina Bush chamava de eixo do mal, né? Então, obviamente, isso terá reações também diplomáticas do ponto de vista brasileiro, não de revanche, mas, por exemplo, a deputada federal Fernanda Melchiona protocolou essa semana um projeto de lei para que os bancos não sejam obrigados a cumprir a lei, essa lei que bloqueia as contas bancárias, etc., que o Brasil não seja obrigado a submetê-la aqui, né? Então, a gente também tem outras reações que é parte desse xadrez, dessa guerra de posição. Ontem, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, muito em função das tensões que os Estados Unidos causam na Venezuela, está propondo uma reunião de todos os chanceleres latino-americanos para discutir a reação. Então, também, para além da esfera dos BRICS, que a gente tem mencionado sempre, há também uma coisa rara que, nos últimos anos, que é uma unidade latino-americana, que vinha muito inviabilizada pela presença do Milei, pela presença do presidente do Paraguai, El Salvador, etc., mas que agora se recostura algum tipo de reação, em especial puxada pela presidenta do México, né, a Claudia Sheinbaum, e pelo presidente da Colômbia, que obviamente beneficia o Brasil e que o Brasil também tem um papel de protagonista. Então, nem de longe a gente está nas últimas movimentações de ambos os lados, nem do Brasil, mas a boa notícia é que a resposta do Brasil ao tarifaço vem não pensando em curto prazo, mas a médio e longo prazo, vem para preparar essa mudança de mercado. E, ao mesmo tempo, nós devemos ter outras escaramuças dos Estados Unidos que vão... daqui a pouco a gente pode ter alguma coisa específica em Embraer, até porque disputa, né, com a Boeing. A gente pode ter outras medidas direcionadas especificamente para empresas, por exemplo, mas também para outros... Por exemplo, qualquer diplomata brasileiro que tenha atuado contra os interesses dos Estados Unidos do ponto de vista ambiental ou de direitos humanos. Agora, uma provocação. Será que os Estados Unidos vai retirar o passaporte do Tarcísio? Porque a polícia do Tarcísio está citado. No mesmo relatório de direitos humanos que acusa o Brasil de piorar os direitos humanos, um dos exemplos colocados é aquela atuação da Polícia Militar de São Paulo na Baixada Santista. Então, essas contradições também demonstram que não tem nada de econômico, é puramente ideológica a movimentação dos Estados Unidos e essa perseguição política e econômica ao Brasil. Perfeito. Eu sempre gosto de lembrar que vou colocar de uma maneira para tentar ficar mais fácil de compreender o meu raciocínio, porque eu me expresso muito mal, eu sei. Não é um momento igual a vários outros momentos em que a gente tem o que a gente chama de os Estados Unidos, né, atacando o Brasil. Porque a gente tem um racha muito evidente dentro dos Estados Unidos do que é a superestrutura, né? Enquanto a gente tem parte do Partido Republicano apoiando, não dá nem para mais dizer vigorosamente, porque há rachas, né? Você tem uma parte do Partido Republicano bem contrariado, que é a parte mais ligada ao autoestamento econômico, e você tem os democratas que não partilham dessa visão. O que não quer dizer que no parlamento, por exemplo,
eles tenham se colocado firmemente. Então dá para acreditar que esses loucos, sempre não no sentido de neurodivergente, né? Esses loucos saindo do poder, volta um pouco o grau de normalidade. Que é sempre a normalidade imperialista americana. Mas não é essa maluquice, essa doideira, essa coisa absolutamente pessoal, né? Então é sempre bom ter isso em perspectiva, porque eles estão perdendo muito no longo prazo. Porque a partir do momento em que você abre a porteira da Índia e da China para a entrada de determinados tipos de produto, amigo, não vai voltar, né? Não vai voltar. Porque apesar de vai acabar, entre aspas, logo, são 3 anos, o troço já vai estar lá. E foi para lá, não vai para cá. Né? Ou pelo menos não vai com a mesma facilidade. A gente acho que tem que ter essa perspectiva, porque senão a gente acha que aquela coisa é o... E ainda que seja vindo de lá, e obviamente que isso tem um peso imenso, não é estrutural, no sentido de eles estão criando uma ordem que depois não vai poder se reverter, até porque democrata tem mais interesse em tomar dinheiro do estrangeiro, né? Muito mais do que os republicanos. Daqui a pouco a gente vai receber o Ramon Stern, americano, que mora nos Estados Unidos, para a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão que vive os Estados Unidos hoje, né? Então, assim, qual é a disputa ali entre republicanos e democratas e como a gente vê, de fato, essa corrosão da democracia norte-americana. Eu quero chamar um outro assunto aqui, ainda nessa esteira de discussão sobre ataques ao Brasil, mas também a movimentações no Congresso brasileiro. Foi agendada para a próxima terça-feira, dia 19, uma reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados para analisar a PEC apresentada pela deputada federal Erika Hilton. A proposta prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais, distribuídas em 4 dias. Em postagem nas redes sociais, a parlamentar comemorou o compromisso do presidente da casa, Hugo Mota, que a recebeu junto com uma delegação de lideranças sindicais. Está aí na tela para vocês. Quero aproveitar essa postagem para repercutir com o Miguel Stedley o comportamento de Hugo Mota, tendo em vista que tivemos um motim na Câmara dos Deputados na semana passada, no qual Hugo Mota agiu muito timidamente. Invertebrado, né? Para falar bem claro. E agora a gente tem Hugo Mota se alinhando a algumas questões que de fato são de interesse da sociedade. Ele mostrou compromisso em discutir a questão da adultização das crianças que são exploradas em ambiente online e agora, de certa forma, se compromete a fazer essa discussão sobre a escala 6x1 também. Queria uma avaliação sua sobre o que a gente teve na semana passada e como isso repercute nesse momento no nosso Congresso. Olha, Thalita, se nós não tivermos mudanças conjunturais novamente no próximo período, eu diria que o mandato do Hugo Mota na presidência da Câmara já terminou. Ele foi plenamente desrespeitado ali, se esperava uma reação dura, ele anunciou, né, que teria uma reação dura em relação àquele motim, a palhaçada aquela de ocupar a mesa, etc. E no final, a gente viu, né, acompanhou, veio muito tímida, dentre as muitas questões regimentais que poderiam ser utilizadas, né, para reprimir aqueles deputados, ele optou pela mais fraca de todas, né? O próprio PL percebeu que acabou com essa força dele, depois o deputado Sóstenes tentou fazer um meia-culpa ali, etc., né? E aí, nessa condição de falta de força, o Hugo Mota está meio como biruta de aeroporto, né? Ele está girando para todos os lados, porque ao mesmo tempo ele se comprometeu com o setor do Centrão, e aí eu não estou nem falando do bolsonarismo raiz, enfim, mas com esse pacote da impunidade, não entrou agora, mas ele está na lista, não tem nada a ver com uma reação a Alexandre de Moraes, solidariedade ao Bolsonaro, né? Concretamente, o medo nos corredores do Congresso é com Flávio Dino e que se ampliem, se aumentem as investigações de desvios de emendas e aí por isso esse tipo de medida do tipo
para ser investigado precisa ter aval do Congresso, ou para ser punido, etc., né? Então, há um compromisso do Hugo Mota com esse setor do Centrão de tocar o pacote da impunidade. Ao mesmo tempo, como ele sabe que não confia no Centrão, que não pode se confiar no Centrão, né, ele também se comprometeu com tudo que ele pôde com o governo. Então, a pauta que o Legislativo apresenta para esse segundo semestre é quase no ritmo do Congresso, é quase impossível de se cumprir, porque a gente tem as pautas que são imprescindíveis para o governo, né? O tema da isenção do imposto de renda, o tema da taxação dos super ricos, as pautas econômicas, etc. Mas também tem uma série de outros pontos, e aí nisso a gente tem essa situação da adultização, a denúncia do youtuber Felca, etc., que de certa forma meio salvou o Hugo Mota, porque ele pegou um tema que já haviam projetos de lei circulando, que já havia uma denúncia há muito tempo de setores da esquerda, né? Isso não era nem de forma alguma propriedade ou privilégio da direita, muito pelo contrário, sentar em cima disso, etc. Ao mesmo tempo, interessa para o governo. O governo tem 2 projetos de lei sobre o tema das Big Techs, né? E isso também tem a ver com toda essa disputa do tarifaço, Estados Unidos, enfim. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Thalita, mencionar uma coisa muito importante que tem a ver com tudo isso. Uma das coisas que eu aprendi na China agora, eles têm trabalhado com uma ideia que chama nova qualidade das forças produtivas. O que eles querem dizer assim, nós precisamos produzir melhor, com mais qualidade. Tem trabalhado o tema do meio ambiente, da transição energética, bioenergia, etc. Mas eles colocam um fato novo. Os dados são parte das forças de produção. Isso é uma... E aí eles têm uma política que é muito interessante. Eu ouvi isso da Tencent, da número 1 em tecnologia, empresa privada da China, dizendo: dados sensíveis são propriedades do governo. Então, dizendo assim, não existe na China uma Serasa que tem acesso aos seus dados, não tem aquela empresa de crédito que sabe se você é aposentado, se você não sei. Isso é propriedade do governo e é obrigação do governo zelar pelos seus dados. É completamente diferente desse setor que o Eduardo estava falando, que governa hoje os Estados Unidos, que é uma ditadura das Big Techs, que além das nossas terras raras, está buscando os nossos dados também, né? Então, todo esse contexto... Então, aproveitando esse tema da adultização, o governo tem um projeto que é o de regulação econômica das Big Techs, que é do Ministério da Fazenda, mas há uma avaliação de que não tem força suficiente para passar agora, mas o outro, que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que foi elaborado pelo Ministério da Justiça e que vem em consonância com aquela decisão do STF, então há uma avaliação de que, por conta desse clima, tem possibilidade de entrar. E aí salvou o Hugo Mota, porque ele não precisa pôr pele da impunidade, tem um clamor por resolver esse tema da adultização e tem um projeto do Executivo que pode, ainda que o Executivo tem muito medo de que entre jabutis, né, como a gente chama, quando entram temas que são distorções, etc., né? Então, de maneira geral, o que a gente deve ter, se não houverem mudanças, é o Hugo Mota agarrado, como ele já fez nessa semana, na capacidade de liberação de emendas de comissão, ou seja, se agarrar nas emendas como forma de exercer algum tipo de poder, mas a gente entrou numa situação curiosa, de um parlamentarismo dentro do parlamentarismo, porque quando as pessoas querem resolver alguma coisa no Congresso, elas estão indo procurar de novo o Arthur Lira, inclusive o próprio Hugo Mota. Então, eu diria, a gente vai ter um mandato muito fraco dele daqui para frente, de novo, a não ser que haja uma mudança disso, e nós vamos ter uma pauta bastante inchada, e que vai depender da força do governo de poder viabilizar suas pautas, ou a tendência que a gente tem por inércia ou por fisiologismo são essas pautas ruins do Centrão e, claro, do agronegócio, em especial a tentativa de derrubar a PL, os vetos, né, ao PL de devastação ambiental. Então, nós vamos ter uma Câmara bem gelatinosa no próximo período, né? E que também acaba aumentando o poder do Davi Alcolumbre por tabela, porque o que a Câmara não resolve acaba indo para o VAR no Senado, digamos assim, né? Ô, Miguel, eu tenho uma pergunta para você. Dia 5 vai cair de novo quase 50 conto na conta do Eduardo Bolsonaro, ou o invertebrado, o rastejante presidente da Câmara pode fazer alguma coisa?
Eu acho que ele vai continuar recebendo 13º, 14º. É aquelas brigas que eles não querem. É uma vergonha, né? Agora, assim, Eduardo e Thalita, Laura, assim, tem uma expectativa interessante do governo e também movimentos populares, etc., para setembro. A gente vem, vocês se lembram, a gente entrou no recesso com derrotas do governo, a gente teve aquela reação nas redes sociais, né, importante, mudou completamente, inverteu a curva de popularidade do governo, etc. Setembro nós temos 7 de setembro, então o tema completamente propício para debater, tarifaço Trump, essas tentativas. Inevitavelmente o julgamento do Bolsonaro termina. Então, eu acho que o mês de setembro dá um gás para esse acúmulo de forças que o governo federal vem tendo, e a gente pode ter também, nessa esteira, né, pós-julgamento, por exemplo, se a Câmara não quer resolver, o STF tomar uma medida em relação ao Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Perfeito. Deixa eu trazer informações sobre esse julgamento que vai acontecer agora em setembro. Antes disso, pesquisa Datafolha que acaba de sair e mostra que a maioria dos brasileiros aprova a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Vamos dar uma olhada nos números. A primeira questão questiona, você concorda ou discorda da decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro? 51% concordam, 42% discordam. A questão 2, traz aqui para mim, a gente tem para 53%, Alexandre de Moraes está seguindo o que determinam as leis e a Constituição. E para 39%, Jair Bolsonaro está sendo injustiçado pelo ministro Alexandre de Moraes por motivos políticos. Datafolha que acaba de sair. Junto a isso... Chat, igual a colegagem gosta de fazer, 51% concorda, certo? Sim. 3% não concorda nem desconcorda e 4% não sabe. Então a manchete poderia ser 58%, quase 60% dos brasileiros não discorda da decisão de Moraes prender Bolsonaro. Perfeito. Não é? Eles fazem assim, vamos nós fazer também. Tá certíssimo. E, aliás, é isso, reta final. O julgamento que pode marcar essa história recente do Brasil está próximo, com a entrega das alegações finais, que são as manifestações da defesa, nesta quarta-feira. O Supremo está pronto agora para marcar a data em que Jair Bolsonaro e o núcleo principal da trama golpista serão julgados. Lembrando que Jair Bolsonaro é processado como líder da organização criminosa armada que tentou dar esse golpe de Estado porque perdeu a eleição de 2022. A defesa de Bolsonaro diz que ele é inocente, pede julgamento imparcial. Vamos ver aqui na tela comigo o que acontece a partir de agora? Bom, o relator, ministro Alexandre de Moraes, vai elaborar o relatório e pedir a inclusão do caso na pauta. Segundo o jornal Estadão, Moraes já garantiu com o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, a reserva das 5 terças-feiras de setembro para esse julgamento. Com isso, o julgamento pode começar no próximo dia 2 agora de setembro. A decisão de marcar a análise do caso é de Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma. Tá aí para você, então, a reserva dessas terças. Os julgamentos devem acontecer sempre, as sessões, né, desse julgamento sempre às terças. E coloco mais uma informação, porque a gente descobre ontem que Jair Bolsonaro teria ordenado pessoalmente a espionagem do ministro Alexandre de Moraes no fim de dezembro de 2022. Essa informação é do coronel Marcelo Câmara, ex-assessor do presidente. Nesta quarta, Câmara e o tenente-coronel Mauro Cid estiveram frente a frente numa acareação no STF, nessa ação penal que julga golpe de Estado. Segundo Câmara, a missão foi entregue a ele, que deveria confirmar se Moraes se encontraria com o então vice-presidente Hamilton Mourão. A PGR associa esse tipo de ação ao Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa ataques a Moraes, ao presidente Lula, ao vice-geraldo Alckmin. Tanto Cid quanto Câmara reconhecem que houve espionagem, ato que reforça a suspeita de que Bolsonaro mobilizou sua equipe até os últimos dias no cargo para interesses políticos e pessoais. Dito tudo isso, o Miguel já falou sobre essa expectativa do governo, dos movimentos sociais. Laura e Edu, é isso, é um capítulo da história que pode se fechar agora nesse próximo mês, em que a Laura não estará com a gente, inclusive. Isso é gravíssimo. Vai trazer as repercussões na Isso é gravíssimo.
Mas eu queria dizer o seguinte, eu concordo que a agenda é intensa, as demandas são gigantescas, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado que é a anistia quanto do nosso lado, que queremos o fim da escala 6x1, nós queremos avançar nas pautas dos movimentos sociais. Então, tudo isso é muito... O Hugo Mota, que precisa se salvar ali, precisa salvar um pouquinho da reputação dele. Agora, gente, nós estamos vivendo a tempestade perfeita. Né? Daqui, o mundo não vai sair da mesma maneira, o Brasil não vai sair da mesma maneira desse setembro. Vamos falar a real. Porque é isso, quer dizer, você tem o império atacando, você tem o bolsonarismo se esfrangalhando, né? Esfrangalhando é uma palavra, hein? Você está trazendo umas dessa semana. Não, e é um desrespeito contra os frangos. Mas Maravilhoso. o bolsonarismo acabando, né? Quer dizer, olha isso, né? Quer dizer, cada pesquisa que a gente mostra é o bolsonarismo minguando, né? Diminuindo de tamanho. O que antes era uma dúvida, agora você já tem uma diferença percentual substancial. Vai aumentar. Você tem o apoio ao Lula aumentando, você tem o Hugo Mota percebendo que, mano, não adianta ele querer ficar defendendo os bolsonaristas, porque o Eduardo Bolsonaro está pedindo para o Trump impedir a entrada dele nos Estados Unidos, pô-lo na lei Magnitsky, junto com o Alcolumbre. Quer dizer, o bolsonarismo está pondo fogo às próprias vestes, né? Quer dizer, não está poupando ninguém. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento que é muito propício mesmo, é muito propício. Você tem um ataque, uma defesa do governo extremamente competente, eu acho, a meu ver, extremamente competente, que está ganhando a opinião pública. Você tem, ao mesmo tempo, uma conversa que o presidente Lula está conseguindo fazer com os pobres do Brasil, que não estava fazendo desde o início desse governo. Sim. Então, você tem uma arrumação do nosso lado e uma desarrumação do outro lado ali, que, a meu ver, tende a desorganizar completamente o campo da extrema-direita e o campo da direita. Vocês veem, ontem a gente estava falando sobre esse negócio do Tarcísio ter submergido. Aí o Tarcísio reapareceu. Aonde que o Tarcísio reapareceu? Propinas, 1 bilhão. Não, você tem razão, ele reapareceu. É uma boa. Nas propinas, reapareceu numa reunião do Tem BTG isso Pactual. E ele foi também. Com os governadores de extrema-direita, com os governadores de extrema-direita, vamos falar. Sim. Ontem ele jantou na casa do Latino. Ontem ou anteontem. Então, Latino da festa no AP. A festa do AP. Então, você vê que é um apequenamento, quer dizer, o cara, ele fica muito à vontade no BTG Pactual, lá com o Zema, com os amigos dele. Na festa do AP. Na festa do AP e tal. Ele não está falando mais com ninguém, entendeu? Ele não está falando com os pobres, ele não está falando com os professores, ele não está falando com o povo de São Paulo. Ele não está. Cadê o Tarcísio? Não está. Entendeu? Então, eu acho que nós temos um momento que é um momento que nós podemos avançar muito nas pautas populares. Sim. Aproveito para dizer que eu acho que Érica Hilton é a nossa candidata ao Senado por São Paulo, cara, porque... Cara, Geraldinho governador e Érica Hilton no Senado. Não, eu acho lindo ver isso. Quando a gente fala em diversidade e tal, não sei o quê, cara, você ver uma mulher trans capitaneando uma delegação de dirigentes sindicais, você fala, mano, o mundo tá mudando e eu acho que ele tá mudando para muito melhor. Então, sensacional. Você falou uma coisa sobre dezembro que eu fiquei aqui pensando, que é junção de força. Acho que foi Samuel Beckett que escreveu. Setembro chove? Vai chover. Vai chover. Não, setembro vai ser... Eu acho incrível, é um monte de coisa. Eu não vou estar aqui, mas eu vou soltar os fogos de artifício onde eu estiver com a prisão do Bolsonaro. Pô, na China? Eles vieram de lá? Eles vieram de lá. Miguel, algum ponto final para comentar? Eu vou deixar uma sugestão, Thalita. Eu fiquei um mês fora, perdi aí tarifaço, prisão do Bolsonaro, agora tá
A Laura tá indo para a China, o setembro parece auspicioso. Eu acho que a gente tem que mandar o Eduardo em outubro, que é para manter essa a sequência de boas Exatamente. notícias. Excelente. Manda o pessoal para a China e Então, a acho gente é que já- bombardeado com boas então, notícias. a Thali também precisa ir. A Thalita precisa em novembro, voltar. A tá Thalita bom, em no mês do meu dezembro, a Thalita em aniversário. dezembro Isso, para é. recepcionar o novo ano. Pô, vai Aí, ser pronto. sensacional. Fechou, gente. Pronto. Estamos tudo armado O já. calendário tá armado. Miguel, muito obrigada. Bom retorno, viu? Um beijo enorme para você. Bom final de semana. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Bom final de semana, até a próxima semana. Foi um prazer reencontrá-lo e até a próxima semana. Até. Miguel Stedley, sempre por aqui, às quintas com a gente. Agora de volta, no caso, né? Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta semana que ordenou uma revisão nas exposições da Smithsonian Institution, que administra museus mantidos pelo governo americano. Segundo essa determinação, os museus terão até 120 dias para alterar qualquer conteúdo que o governo considere problemático. A revisão começará por 8 de 21 museus e marca a mais recente tentativa de Trump de intervir na instituição, que historicamente atua de forma independente, fora do alcance direto do presidente. Historiadores manifestaram preocupação com essa medida, alertando para o risco de interferência política em uma entidade que, por décadas, foi considerada isenta de pressões governamentais. Vamos conversar sobre tudo isso, sobre a situação hoje nos Estados Unidos, com o Ramon Stern, que é americano, especialista em estudos acadêmicos de judeus originários do Oriente Médio, mora atualmente em Wisconsin, nos Estados Unidos, onde atua como tradutor e intérprete. Ramon, sempre um grande prazer te receber por aqui, ainda que numa situação como essa que discutimos nesse momento. Como que você vê, de certa forma, o que a gente tem interpretado como a corrosão da democracia nos Estados Unidos? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui de novo. É realmente uma corrosão da democracia nos Estados Unidos, mas eu vou dar um ponto de esperança primeiro. Vamos falar, estamos vendo como eu acho que as péssimas calculações do Trump no Brasil estão gerando uma nova energia na esquerda. E pessoas criticando o bolsonarismo, finalmente pessoas vendo algo da perversão das políticas bolsonaristas, e isso está mudando o quadro no Brasil. Eu achava há pouco, antes do tarifaço, antes dele ir criticando mais médicos e não deixar um ministro de saúde entrar e todo tipo de coisa que ele está fazendo contra o Brasil, atacando a soberania do Brasil, eu achava antes disso que o bolsonarismo ia vencer quase com certeza nas eleições, com o quadro que tinha anteriormente, porque o Lula não estava chegando com mensagem para o povo, as pautas sociais não estavam sendo reconhecidas, não tinha essa energia, e com as calculações do Trump, isso mudou totalmente. Agora tem uma muito boa oportunidade para a esquerda se organizar e vencer nas próximas eleições. Isso não era uma coisa que a gente podia ver antes do Trump tentar impor todo tipo de coisa contra o Brasil. Eu acho que nos Estados Unidos a gente está vendo a corrosão da democracia e o quadro é outro. Mas, do mesmo jeito, a gente talvez possa ver, daqui 1 ano, 2 anos, ou 1 ano e meio, uma nova energia na esquerda, que a gente já está vendo um pouco disso nos Estados Unidos, que teve manifestações que diziam nada nenhum rei no governo, porque ele está se pintando de rei, né? E as pessoas dizendo, não, isso não tá bom, a gente está tirano no poder. Muita gente em todas as cidades americanas saiu para as ruas. Só que nós estamos ainda muito organizados e unidos, mas tem o potencial da esquerda reverberar nos Estados Unidos até por causa da péssima gestão, os ataques à democracia que o Trump está fazendo. Então, por enquanto, o quadro é nefasto e é muito triste, mas, ao mesmo tempo, ele está gerando energia nas pessoas. Então, a gente pode que acabe vendo muita resistência nos Estados Unidos que a gente não viu no passado. Porque isso dos museus, por exemplo, o que eu vejo, como eu vejo isso? É desespero.
a sociedade branca americana, especialmente a trumpista, a conservadora, a evangélica branca, está desesperado para reprimir a verdade da história nos Estados Unidos. Reprimir a história da sociedade escravocrata, o genocídio dos indígenas, a deportação em massa, até historicamente, de mexicanos e latino-americanos, os asiáticos, chineses que construíram as ferrovias, coisas muito duras que são verdades da nossa história e estão em negação, mas talvez essa página possa virar. Então estamos vendo resistência e também desespero dessas classes sociais que têm muito poder econômico, têm muito poder político. Isso tudo não estou negando, mas estou dizendo que na sociedade agora tem o potencial de gerar protestos e manifestações e resistência ao conservadorismo que a gente não viu antes. Porque o populismo conservador era o único populismo que a gente tinha. A gente tem um estabelecimento democrata muito, muito centro-direita, centro-esquerda. Eles dizem centro-esquerda, na minha opinião, são centro-direita. Mas agora o povo está começando a acordar. Talvez não suficientemente rápido. Às vezes eu vejo as pessoas e digo, acorda! Mas estão começando a acordar. E isso é um ponto de esperança. Ele vai fazer isso tudo no desespero. Ele está agindo no desespero de fazer essa corrosão à democracia enquanto ele tiver o poder. O problema é que ele controla a Corte Suprema, ele tem muito poder político. Então, saber lidar com isso vai ser difícil, não vai ser fácil, né? E ele agora está usando a guarda federal para se empoderar do Washington DC. E isso é muito perigoso. Tudo que ele está fazendo é muito perigoso. Está criminalizando moradores de rua em Washington, tentando fazer eles saírem de Washington. E todas as cidades que ele está criminalizando, ou tem prefeito preto, ou tem população preta, latina grande. Então, é muito claro o aspecto racial dessa corrosão da democracia nos Estados Unidos. É uma negação da discriminação, do maltrato de determinadas populações e um negacionismo da nossa história. Isso é o que eu vejo com os museus. Mas é um desespero. Ele não vai conseguir. A gente tem milhares, milhões de pessoas que sabem a verdade melhor que ele e eles não vão ficar calados. Sim. Deixa eu passar para o Edu, para a Laura, para também fazer questionamentos e pontuações sobre esse tema. Edu? Eu queria que o Ramon ajudasse a gente a entender o tamanho das coisas no seguinte sentido. Mais cedo eu falei aqui, sábado marcadas muitas manifestações. É mais ou menos isso que o Ramon estava falando. A gente teve dois momentos históricos no século XX em que a população americana foi para a rua muito firmemente. Direitos civis, como eles dizem lá, né, que é direitos dos negros, né, a partir de 63, 64, e aí você tem dois assassinatos em 1968, o próprio Martin Luther King e também Robert Kennedy, que era o irmão do Kennedy, John, assassinado em 63, no dia em que ele se anuncia como, não anuncia, mas ele se confirma quase como candidato a presidente prévia na Califórnia. E Vietnã, que veio logo depois, né? A gente está falando de começo dos anos 70, que tem primeiro, o Johnson não concorre à reeleição e depois Watergate, com tudo isso, com esse caldeirão, derruba o Nixon. Dá para fazer algum paralelo, Ramon, quando você fala em pessoas indo para a rua? Porque lá também demorou 10 anos naquela época. Então eu vou tentar explicar. Tem muitos fatores por trás. Por um lado, nos Estados Unidos a gente tem privilégios econômicos. A gente tem um quadro muito mais fácil, em geral, que o Brasil e a América Latina. Eu sou chileno, tenho muitos conhecidos na América Latina. A gente, na América Latina, tem inflação, tem ditadura, tem todo tipo de instabilidade que a gente tem que passar, a gente tem que apertar o cinto todo o tempo na América Latina. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos a classe média branca para cima,
agora a classe média está começando quase a acabar nos Estados Unidos. Mas tem uma história de uma classe média. As pessoas estão acostumadas a ter poder de consumo, poder aquisitivo, poder se proteger do pior das situações através de uma proteção econômica de consumo e uma economia mais estável. Agora, tem pessoas que não têm essa situação, mas são vulneráveis e muitos existem, mas tem suficientes pessoas que podem depender desse sistema capitalista de consumo para poder se proteger do pior. Agora isso está começando a mudar esse quadro um pouco e eu acho que a classe média branca, as pessoas mais da elite, não estão preparados ainda para o que está por vir. Então a gente está numa época cedo em que as pessoas estão começando a perceber que talvez as suas vidas vão piorar muito. Isso por um lado. Por outro lado, tem movimentos sociais há tempo nos Estados Unidos, mas estão muito, muito reprimidos e silenciados. Eles não têm eles não têm a plataforma para poder falar de seus assuntos na imprensa suficiente. Eles não têm... Então, tem comunidades rurais muito... até brancas, pretas, latinas, asiáticas. Tem as comunidades urbanas e todos estão muito, muito isolados da grande imprensa. Porque a grande imprensa americana é controlada por pessoas ricas e eles falam de coisas que não tem nada a ver com os vulneráveis. Isso que as pessoas consomem. Então, a gente tem uma fragmentação das pessoas que estão contra o Trump. A gente tem pessoas que há tempos estão sofrendo até mais, e vai ser até pior para eles que para os outros. Mas temos pessoas acordando dessa classe média que estão percebendo que talvez os planos de saúde, a aposentadoria, até coisas que eles tomavam com algo dado e eles estavam adormecidos em relação aos vulneráveis, vão agora atingir eles. Aí é onde tem o potencial. Infelizmente, eles deviam ter mais consciência dos vulneráveis na nossa sociedade, mas estão um pouco adormecidos. Mas agora estão acordando para os possíveis estragos e danos que vai causar a péssima gestão do Trump para eles. Aí como que a gente tem que fazer? Na época dos direitos civis, eram coalizões de incomodação. Não era todo mundo no mesmo quadro, na mesma situação, mas tinha como agir com certa frente unida, apesar das diferenças. É isso que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que educar, a gente tem que trabalhar com as pessoas que talvez tenham menos consciência do que está acontecendo por trás das portas, nas comunidades vulneráveis, tentar educar e achar interesses em comum. Porque as pessoas seguem os autointeresses primeiro, depois podem ser educados, acordados. Então a gente tem que fazer coalizões incômodas, difíceis. Até no caso do Trump, quanto as pessoas não gostam do Trump, tem essas divisões. Então eu acho que é muito importante a coalizão. É muito importante achar os interesses em comum, achar como uma estratégia para lidar com as diferenças sem perder a união, mas ao mesmo tempo reconhecendo a vulnerabilidade de certos setores da sociedade. E isso é um trabalho de todos os direitos civis, de toda a organização de pautas sociais. No Brasil até é um problema de outro jeito, mas é um problema também isso. Então, o que eu acho que a gente tem potencial ainda não desenvolvido. A gente precisa acordar os adormecidos, especialmente da classe branca, de classe média alta, para dificuldades que vêm existindo há tempos, mas que estão piorando. E eu acho que como está atingindo eles, agora eles estão mais abertos a falar. Laura? Eu queria chamar a atenção para a importância que tem essa intervenção no Smithsonian, que é uma das instituições de pesquisa mais importantes dos Estados Unidos, mais importantes. Correto. E isso vem junto com a intervenção em Harvard, em um monte de universidades. Quer dizer, nós estamos falando de um governo que fala em liberdade de expressão, em liberdade de liberdade. E é o governo que mais está atacando
a ciência, está atacando o conhecimento, que é uma tática que a gente sabe muito bem, todos os partidos fascistas usam essa tática. Então, é dentro daquilo mesmo que a gente está falando, é a nazificação dos Estados Unidos. É assim, você pegar e falar, olha, aqui não. Até tem só para aliviar um pouquinho, tem um espectador nosso aqui que falou, coitadinhos dos dinossauros do Smithsonian. Museu de História Natural. Do Museu de História Natural do Smithsonian, porque eles vão ser todos transferidos para a ala do dilúvio. Vamos botar uma arca. Aquele famoso dinossaurão lá. Vamos botar a arca de Noé no lugar. Muito bom. Sem É muito bom. evolução, sim. É muito legal. Por quê? Porque, só para explicar para quem não pegou a piadinha, porque é muito boa mesmo, é porque muito dessas intervenções do Trump são inspiradas nos modelos religiosos, nos modelos supremacistas, nos modelos, enfim, que negam, que são negacionistas da ciência sobre uma série de aspectos. Sim. Então, mas eu vou corrigir uma coisinha sobre isso. Eu não acho o Trump um evangélico. O Trump instrumentaliza a comunidade evangélica supremacista branca para concorrer à presidência, para fincar o trumpismo no país. Porque ele não é evangélico sincero. De jeito algum. Ele não é ele nada. Ele não se importa com essas igual coisas. Bolsonaro. O que ele está fazendo é instrumentalizar o evangélico para conseguir apoio em uma base forte e firme. Não, perfeito. É por isso, mas ótimo. eu concordo com a tua colocação, mas só isso. Ele não é evangélico de verdade. Não, ele não é, assim como o Bolsonaro não é. Bolsonaro foi lá Amém. mergulhar no Rio Jordão para aparecer. Afogar lá. Bom, mas eu queria fazer uma pergunta pro Ramon. Ramon, a gente está ouvindo falar de muitas manifestações e você está falando sobre isso, sobre a necessidade de encontrar as pautas comuns. Agora, recentemente, a gente teve a indicação de um democrata socialista para disputar a prefeitura de Nova York. Teve um encontro Zohran Mamdani. Isso. Sim. Aí teve encontro, acho que nesse final de semana, da ala socialista do Partido Democrata, na qual estava presente até um representante da direção nacional do PT, o Marcos Sokol, que estava lá presente. Pergunta, nesse momento, quer dizer, que você tem essa crise brutal do império, do capitalismo e tal, a gente está vendo um fortalecimento das organizações de esquerda, além da mobilização, além da luta, da ação direta, a gente está vendo partidos e organizações de esquerda se fortalecendo ou isso ainda é mais para frente? Sim e não. Então, o que a gente quer ver é mais para frente. O começo é tipo, tá brotando, digamos, porque a ala do Partido Democrata, que é socialista, ou que é mais eles também falam de democratas de justiça, Justice Democrats, é outro termo que a gente usa, como para Alexandra Ocasio-Cortez e o Rashid Tlaib e um monte de pessoas que são mais de esquerda. Qual o problema? O estabelecimento democrata é corrupto pra caramba. E eles são de centro-direita, ou no máximo. Eu até diria de direita, se eu pudesse. Eu falei, são de direita. São direitistas moderados em comparação com o trumpismo, só. Então, o que acontece? Tem esses estabelecimentos da velha guarda, eles vão reprimir esses democratas de esquerda ainda. Porque eles são os dinossauros que precisam ser levados no dilúvio. Não, os dinossauros do Smithsonian são os dinossauros do Partido Democrata que precisam chegar a um dilúvio para deixar outra liderança ocupar os espaços. Mas eles não querem. Eles são principalmente homens brancos velhos, com um monte de anos na Câmara de Deputados, no Senado, que são comprados por lobistas farmacêuticos, petróleo, tudo, entendeu? Então eles têm o mesmo desespero que tem o Trump, só por outras razões. Então, o que está acontecendo com o Partido Democrata? Quando tem um candidato como o Zohran Mamdani, ou candidatos do Partido Democrata,
que eles realmente são de esquerda, o que está acontecendo é o seguinte: o Partido Democrata, o estabelecimento, está disposto a pedir ajuda à AIPAC, que apoia Israel, para ocupar as candidaturas com pessoas republicanas fingindo ser democratas, trocando de camiseta, como fala no Brasil. Nossa. Então, o estabelecimento democrata está tão podre que eles estão dispostos a fizerem colusão com a AIPAC e até republicanos não trumpistas, ou trumpistas até, MAGA, trumpistas que vão fingir trocar de camiseta para democrata e se concorrer nas eleições contra o democrata. Então, o que acontece? Até os democratas não querem que ganhe alguém verdadeiramente de esquerda, democrata. Talvez até prefiram um trumpismo, clandestinamente, a isso. Porque isso é transformação social. Eles não querem transformação social. Eles querem lobismo, o mesmo negócio de sempre, as mesmas coisas. Então, até dentro do Partido Democrata, de um jeito indireto e clandestino, tem certas colaborações com o trumpismo e, claro, com o lobby de AIPAC e os lobismo, porque mesmo os lobistas compram os democratas que os republicanos. Então, estamos numa situação tão nefasta em relação ao estabelecimento democrata que realmente precisa essa nova liderança, mas eles vão fazer tudo o que podem para impedir. Então, a gente tem muito pela frente, infelizmente. Ramon, o papo tá ótimo, assim, daria pra gente continuar muito mais tempo falando sobre isso, e isso porque eu ainda não entrei na questão de gás e não vou ter tempo para isso, mas assim, fica o convite para você voltar uma outra vez, é sempre muito boa a sua participação aqui com a gente, viu? Um beijo para você e até uma próxima, muito obrigada. Muito obrigado, até a próxima. Até. Ramon Stern aqui com a gente. Infelizmente é isso, poderíamos ficar muito mais tempo, mas vou seguir aqui com as nossas pautas, tá bom? Uma antiga reivindicação dos trabalhadores começa a ser atendida no ABC Paulista. São cursos gratuitos de capacitação e aperfeiçoamento profissional que serão oferecidos ali na região. Quem tem os detalhes e conta pra gente é a repórter Gihanna Rodrigues, de volta aqui ao Primeira Edição. Boa tarde, Gihanna. Boa tarde, Thalita. De volta aqui com vocês. Thalita, essa demanda de qualificação profissional surge dos trabalhadores aqui da região do ABC, na medida em que eles buscam por oportunidades de emprego. E aí as empresas acabam exigindo um curso aqui, um curso ali. Então os trabalhadores, os sindicatos pedem, né, que o governo torne prática essa forma de qualificar os trabalhadores, que tenham políticas públicas voltadas a isso. É uma luta que os trabalhadores travaram. Essa iniciativa de tornar a agência aqui polo regional do programa Escola do Trabalhador 4.0 facilita o quê? Que os trabalhadores se recoloquem no mercado de trabalho ou até mesmo que se aperfeiçoem nos seus cargos. Sobre isso eu conversei com Arualdo, agora sim, Arualdo Oliveira, ele que é presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC. Vamos acompanhar. Essa demanda parte para os trabalhadores, porque quando o trabalhador também ele vai no mercado de trabalho, atrás do emprego, ele é exigido, né, essa formação, esse conhecimento das novas tecnologias, principalmente de tecnologia de informação. Então, é uma demanda dos trabalhadores para se conectarem e se inserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia é a agência ser o ponto focal aqui do Ministério, para essa disseminação junto ao poder público, às empresas e os outros atores. Por isso, hoje é um passo importante, que é a formação, né, com esses atores que vão estar nos territórios, na base, na empresa, para poder conectar com os trabalhadores essa formação. Então, hoje é o passo importante, que é essa conexão com todo mundo que está organizando esse programa ou vai organizar na região. Thalita, uma coisa muito legal desse programa é que ele pode gerar empregos na região na medida que, assim, uma empresa, uma montadora, uma autopeças, precisa que um trabalhador seja qualificado. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu preciso que o meu torneiro mecânico aprenda
a fazer tal coisa aqui nessa indústria. Ele vai procurar a agência de desenvolvimento, o ministério, e vai ser oferecido um curso gratuito para que esse trabalhador aprenda, com a contrapartida de quê? De contratar novos trabalhadores ou até de contratar os trabalhadores que se inscreverem nesse curso, né? A ideia, inclusive, é que o Ministério se conecte com a Agência de Desenvolvimento Econômico aqui do ABC para divulgar esses cursos aqui na região, lembrando que os cursos são 100% virtuais, gratuitos, têm certificados assinados pela Microsoft, pelo Ministério do Trabalho, são 176 cursos aí de letramento digital. Vou dar um exemplo, tem gente, do nosso cotidiano, mas tem gente que não sabe fazer um Pix. Então, sua avó, seu avô que acompanha a gente aqui na TVT, que tem dificuldade de fazer um Pix, pode fazer esse curso aí e aprender. Mas tem coisa mais avançada, tem também educação financeira, pacote Office avançado e cursos aí voltados para a indústria. Sobre isso, eu também conversei com o Aroalto. É extremamente importante essa parceria para a região, vindo do governo federal, em especial do Ministério do Trabalho e Emprego, porque vai de encontro às demandas dos setores econômicos. É importante relembrar que a gente ainda vive uma revolução tecnológica industrial, com várias necessidades de apropriação por parte dos trabalhadores, né, sobre as novas tecnologias, principalmente com o advento da IA, e vai de encontro às necessidades aqui diretas, seja da indústria, do comércio, dos serviços. E tem uma carência de mão de obra, né, uma carência de qualificação em algumas áreas, né, que este programa fornece essa formação. Então a gente está avançando aqui com essa parceria com o Ministério para a gente conectar com as necessidades das empresas, conectar também com o poder público local para poder disseminar o máximo possível para a região e para as empresas que estão na região dar o salto necessário, né, para a apropriação por parte dos trabalhadores dessas tecnologias. Então esse programa é importantíssimo para a região, para a gente conectar com o futuro, que é uma demanda que já é presente. A assinatura, Thalita, com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, aconteceria hoje, foi desmarcado, como a gente falou mais cedo, por causa da notícia, né, do prefeito Marcelo Lima, mas a assinatura deve acontecer em breve. Isso não impediu o lançamento do programa aqui em Santo André. Thalita, com você aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Johanna. É isso, inclusive não temos novidades sobre a o uso de tornozeleira eletrônica e o afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo pela Justiça após a operação da Polícia Federal sobre esquema de corrupção, tá bom? As informações continuam as mesmas. São republicanos, né? Republicanos. Não, Podemos. Podemos. Sim, do Como Podemos. é que era o slogan dele na campanha? Nem direita, nem de esquerda, para frente. Para então frente. a gente sabe que ele é exatamente. de direita. Bom, mas é sempre importante falar, porque quando a gente fala em São Bernardo, a gente já pensa em PT. Não é, o PT não é governo do São Bernardo. Exatamente, é o prefeito do Podemos que foi afastado. Aliás, quem toma posse agora é a vice, se eu não me engano, ela é policial. Policial militar. Policial militar, né? Uma policial militar que toma posse agora como prefeita. Esse afastamento é de 1 ano. Se não revertido pela Justiça, de 1 ano, é o prefeito de São Bernardo afastado por conta desse esquema de corrupção que está sendo investigado. Gravíssimo. 14 milhões de reais foram encontrados por um servidor que seria o interceptador do prefeito de São Bernardo. É aquilo que eu digo, tudo é uma questão de tamanho. Cara, o cara estava andando com 14 milhões de reais. A pacoteira está lá. Em dinheiro vivo. Sim. Não é... Ele tinha 14 milhões na conta. A coisa é essa. Se ele estava andando com 14 milhões de reais em dinheiro vivo, você já imaginou quanto ele tem no banco? Nossa. Você já imaginou? Porque é isso. Sim. Porque, então ele estava levando provavelmente esse dinheiro para fazer algum pagamento aí. Por isso é que, para não passar pelo banco... Ele levou para fazer um pagamento. Então, desse mesmo lugar que saíram esses 14... Olha a foto. Não, a foto aí tem um sofá, aí tem um monte de nota jogada no chão. É uma loucura. Então, é um esquema gravíssimo. E onde é que foi esse esquema esse desvio de dinheiro? Foi no setor de obras e na Fundação ABC, que é uma fundação que presta serviço de saúde. Então, nós estamos falando de contratos para obras, que são contratos sempre vultosos, e para a saúde. Então, eu acho que vamos ficar de olho,
porque essa história de dispensa de licitação na véspera da eleição, alegando, não, é tudo obra de emergência e tal, não sei o quê, não sei se vocês se lembram, aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes pavimentou São Paulo inteira aliás, com uma ínfima parcela do serviço tendo sido licitado. Tudo era obra de emergência. Vamos ficar de olho, porque pode ser que venha muito mais coisa por aí. E nesse esquema está envolvido o primo dele, o Danilo Lima, que é o presidente da Câmara Municipal da cidade. Então, são muitas aí instituições, né, o executivo ali, o legislativo, envolvidos nesse esquema de corrupção. Com 14 milhões. 14 Imagina milhões. o tal do 1 bilhão de propina lá da história da Ultrafarma. Tá todo mundo Imagina chamando quanta gente não sabia desse bilhão. Não era só o cara que pagava, o cara que recebia a mãe dele. E olha, tá todo mundo estranhando muito essa notícia do caso de propina aqui em São Paulo não ter o nome de Tarcísio Não tem nem o nome do secretário. em nenhuma notícia veiculada pela grande mídia. Uma Vamos falar sobre vergonha. isso mais amanhã, inclusive, tá bom? Ó, já fica combinado. Combinado. Laura, Edu, beijo pra vocês, muito obrigada. Cá estaremos. Até sexta-feira. Até amanhã. No caso, amanhã também.